Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós já louvamos o Teu nome, já cantamos hinos, já apresentamos a Maitê, já oramos aqui também pela vida dela, pela vida dos familiares. Mas nesse momento eu peço que o Senhor me use como uma ferramenta para a edificação da Tua igreja. Como eu sempre digo, sou apenas um homem falho e pecador como qualquer outro aqui. Por isso eu não tenho palavras que transformam a vida de ninguém, mas a Tua palavra, ela transforma, ela cura, ela liberta e ela salva. Então eu peço que o Senhor me use apenas como uma ferramenta e que o Teu Santo Espírito fale com a Tua igreja essa noite. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos de extrema importância para todos nós. Obrigado. Vamos falar sobre dois assuntos que, é verdade, não está na moda. Vamos falar de dois assuntos que quase nós não vemos mais falar por aí, porque talvez não seja tão agradável de se ouvir. Mas hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que é central na minha vida e na sua. Seja você crente ou não crente, seja você pobre ou rico, seja você famoso ou anônimo, não importa. Todos nós estamos envolvidos nisso e nós um dia teremos que tomar uma decisão. O texto que nós lemos lembra que em breve os crentes estarão na glória vivendo com Deus. Mas também nos lembra que os ímpios, aqueles que não creram em Jesus, sofrerão amargamente o castigo eterno, que está preparado para o diabo e para os seus anjos. Nós precisamos lembrar sempre desse assunto e falar do céu. Como eu já disse, não está na moda, é verdade, mas é um assunto que nos confronta, é um assunto que abre os nossos olhos, é um assunto que nos alerta. Winston Churchill, ministro britânico nos anos 40, que lutou pelo seu país na Segunda Guerra e crente, ele disse o seguinte: que o maior motivo para a decadência da igreja inglesa em seus dias era devido aos pregadores ingleses terem excluído de seus púlpitos mensagens que tratam sobre céu e sobre inferno. Talvez você já ouviu várias mensagens bonitas de se ouvir, talvez você já ouviu várias pregações que é agradável aos ouvidos. Mas aqui eu não estou preocupado em agradar ninguém nesta noite. A palavra de Deus não está preocupada em agradar ninguém, para que vocês e eu saiamos daqui confortáveis. A palavra de Deus muitas vezes ela não é para confortar, ela é para confrontar. E nós agradecemos a Deus por isso. Existem alguns motivos que nós temos que lembrar sempre sobre esse assunto, sobre céu e inferno. Falar sobre o céu muda a nossa perspectiva de vida. Falar sobre o céu muda a nossa perspectiva de vida. Hoje nós vemos pessoas que correm desenfreadamente atrás dos seus objetivos, daquilo que você quer ganhar, daquilo que você quer conquistar, dos seus projetos de carreira, dos seus projetos de relacionamentos. Vemos pessoas que muitas vezes vivem para si mesmas. Mas Jesus certa vez disse: não ajuntem riquezas na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde ladrões minam e roubam, mas ajuntem riquezas do céu,
onde nem traças e nem ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Não há problema nenhum em você correr atrás dos seus objetivos, isso é bom. Desde que os seus objetivos não sejam o principal motivo da sua existência. Desde que os seus propósitos e planos não estejam no topo das suas prioridades. Porque se Jesus não está no topo das suas prioridades, você é um idólatra. Você é um idólatra de si mesmo. Falar sobre o céu nos ajuda num compromisso de renúncia. Falar sobre o céu nos ajuda a renunciar muita coisa que nós precisamos renunciar para seguir a Jesus. Certa vez Paulo disse em Filipenses que ele considera tudo como perda, comparado com a suprema grandeza de Jesus Cristo. Por causa ele perdeu todas as coisas e ele considera tudo nessa terra como esterco para ganhar a Cristo. Paulo disse isso após ter sido levado aos mais altos céus e ele disse que tudo que ele viu lá, ele passou a considerar tudo aqui nessa terra como esterco de tão maravilhoso que é. O que esse homem viu. Portanto, estar conectado com o céu muda a nossa perspectiva de vida. O contexto desse texto que nós lemos, todos aqui acho que já ouviram falar em Apocalipse, já leram alguma coisa sobre o Apocalipse, e creio que o Apocalipse assusta muita gente, não é? Porque o Apocalipse é o livro da revelação, são coisas que acontecerão no final de toda a história. Isso comprova que a Bíblia ela é verídica e foi um Deus todo-poderoso e soberano que a escreveu, porque Ele mesmo já decretou a história e nos conta nesta carta como o mundo terminará. João escreveu essa carta por volta do ano 66 até o ano 95 do primeiro século. João ele estava preso na ilha de Patmos, né, que fica na costa de Éfeso. Ele estava preso ali após ele ser sentenciado à morte pelo imperador romano e tentaram assassinar João algumas vezes e milagrosamente ele escapou da morte. Por exemplo, existem relatos históricos em que jogaram João em frigideiras enormes com óleos ferventes e João não morreu de uma forma milagrosa. Então, para não causar nenhum tumulto no povo, e ele era o último discípulo de Jesus ainda vivo, exilaram ele numa ilha chamada Patmos, onde ali ele morreu. Ele morreu de velho, foi o único discípulo de Jesus que morreu na sua velhice, de idade. Então ele diz que quando ele estava lá, Jesus apareceu para ele nessa ilha e disse: João, escreva o que eu vou dizer a você e envie às 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus ali dá para João a visão de todas as coisas que aconteceria, do final glorioso de todas as coisas e do final amargo também dos ímpios. O primeiro versículo do texto que nós lemos, acompanhem comigo. João diz o seguinte: Então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Aqui João ele está falando sobre o ápice da história, o ápice da existência. Aqui nessa altura do campeonato, nessa visão que João teve quando ele foi levado até o terceiro céu e ele viu coisas e relatou nesse livro, ali a grande tribulação já havia passado, ali o anticristo já havia surgido e havia sido derrotado por Jesus Cristo. Ali todas as coisas já haviam sido consumadas. Ali tanto ímpios como crentes já haviam prestado contas perante o tribunal de Deus. Os ímpios nessa altura do campeonato já estavam no inferno. E os salvos estavam na glória. E João diz que ele viu, ninguém o contou. Ele viu novos céus e nova terra. Vamos lá? Então houve novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado e o mar já não existe. O que significa o mar já não existe, não é? Mas o mar já não existe. Primeiro João diz que ele viu novos céus e nova terra e a Bíblia ela é tão específica que ela dá até a metragem dessa nova Jerusalém, dessa cidade onde nós moraremos com o Pai. Então ele diz que ele viu esta cidade nos céus e ele viu que ela era tão maravilhosa, ela era tão bonita, que a única coisa que veio na mente dele era comparar essa cidade a uma noiva no dia do seu casamento. Então ele diz, olha, o mar já não existe. Primeira coisa que nós temos que entender, os irmãos, se já leram Apocalipse, sabem que Apocalipse é cheio de figuras e é um pouco complexo de entender por causa das suas figuras.
Mas o mar, a figura do mar em Apocalipse, significa um lugar onde a rebeldia se levantará contra Deus nos últimos tempos. Um exemplo, em Apocalipse 13:1, João diz que do mar surgiu a besta cheia de rebeldia e blasfêmia. João diz em Apocalipse 17:5 que o mar é da onde saiu a grande Babilônia, ou a falsa religião que enganou a muitos. Em Isaías 57:20 diz que os ímpios, eles são como o mar agitado, que espirram lodo e lama para todo lado. Ou seja, o mar ele representa um local onde tudo aquilo que é mal surgirá nos últimos tempos. Então João diz que lá naquele dia o mar já não existe. E o que ele quis dizer com isso? Ele está se referindo que lá no céu não existirá nenhuma rebeldia contra Deus. Lá no céu não existirá nenhuma rebeldia contra o Pai. Lá no céu não haverá nada que ameaçará a nossa comunhão com Deus. O mar já não existe. A besta, o anticristo e Satanás já estão condenados. E na Nova Jerusalém não existirá absolutamente nada para acabar com a comunhão entre nós e Deus. O mar já não existe. E outra possibilidade que é muito discutida e que faz todo sentido é que o mar já não existe no sentido que nós teremos comunhão plena. Nós não seremos mais divididos por continentes. O povo de Deus não estará espalhado pelos 4 cantos da terra. Todos eles estarão juntos. Todos eles estarão em plena comunhão naquele glorioso dia, naquela gloriosa cidade. O mar já não existe. Continuando o texto. Versículo 2 e versículo 3, ele diz assim: Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Então João ele continua falando sobre essa cidade a qual nós moraremos. E ele disse que ela era tão bonita que parecia como uma noiva preparada para o dia do casamento. Eu sou casado, gente. Nós, maridos, no dia do casamento, nós somos quase que alguma coisa de decoração ali na frente, não é? Todo mundo fica ansioso para ver a noiva. Quando a noiva aponta na porta da igreja, todos se levantam para ver a noiva. Ou seja, o marido está aqui apenas para cumprir o papel dele. Mas a noiva, ela é a principal figura de um casamento. Então João diz o seguinte: essa cidade ela era tão bela que acho que eu só consigo comparar ela com uma noiva no dia do seu casamento. Era uma cidade linda. Era uma cidade linda. E Deus disse para ele do trono: Este é o tabernáculo de Deus com os homens. O que é tabernáculo? O tabernáculo ele era uma espécie de tenda móvel que o povo de Israel criou a mando de Deus quando eles saíram do Egito e ficaram morando no deserto durante 40 anos. Eles montaram uma tenda móvel e aonde eles iam se movimentando no deserto, essa tenda móvel era levantada e levada junto com o povo. Dentro dessa tenda existia já o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde o próprio Deus, uma vez por ano, se manifestava a sua presença em cima da arca. Ou seja, a tenda, o tabernáculo, era como se todo lugar que o povo de Deus fosse, a presença de Deus estava com eles. Então Deus diz o seguinte: olha, este é o tabernáculo de Deus com vocês. Seus irmãos não sabem, apenas uma vez por ano, um descendente de Arão, sumo sacerdote, poderia oferecer sacrifícios a Deus. Se alguém que não tivesse dentro das especificações, se não fosse um sumo sacerdote, se não fosse descendente de Arão, irmão de Moisés, morreria se entrasse no Santo dos Santos. Porque os nossos pecados ofendiam a santidade de Deus. Mas repare que agora, nesse novo tabernáculo, lá em cima, Deus morará com os homens. Deus estará com os homens. O que isso significa? Que não haverá mais impossibilidades, não haverá mais nenhum obstáculo entre nós e Deus. Deus morará pessoalmente comigo e com você. O céu não será maravilhoso apenas por ser bonito, o céu será maravilhoso porque Deus morará conosco na Nova Jerusalém. Nós moraremos com Ele. Você já parou para pensar nisso?
Você já parou para pensar nisso? Nesse novo tabernáculo, nós teremos intimidade plena com Deus. Nós teremos plena intimidade com Deus. Isso é maravilhoso. Versículo 4 e 5, João continua falando sobre a sua visão. E ele diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Essas palavras não são uma fake news espalhadas aí, como nós vemos muitas e muitas vezes pelas pessoas. Essas palavras não são uma falácia que alguém sem conhecimento falou e fica vomitando palavras aí para que as pessoas comprem a sua ideia, não. Essas palavras não vieram de João, essas palavras vieram do próprio Cristo, que disse: essas palavras são dignas de confiança. Você crê nisso? Essas palavras são dignas de confiança, porque quem está dizendo isso é o próprio Deus, o próprio dono da história. E ele diz o seguinte: que naquele dia, quando nós chegarmos e entrarmos nessa santa cidade, na Nova Jerusalém, não existirá choro, nem tristeza, nem morte e nem dor. O céu, ele não será maravilhoso apenas pelo que nós teremos lá. O céu, ele é maravilhoso pelo que nós não teremos lá. O texto, ele diz que Deus morará conosco e Ele próprio enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não terá mais luto, não terá mais pranto, não terá mais dor. Isso nos indica que não estaremos sujeitos aos sentimentos ruins que nos assolam neste mundo. Não estaremos sujeitos a enfermidades. Não estaremos sujeitos a assassinatos. Não estaremos sujeitos ao pecado. Tudo já passou. O texto não está dizendo que nós chegaremos chorando lá no céu e Ele enxugará os olhos, as lágrimas dos nossos olhos. Não. Mas Ele diz que não haverá mais motivo para você chorar. Você sofre. Você já passou por problemas nessa terra? Você já passou por momentos difíceis, por noites sem dormir? Por problemas que mexeram tanto com a sua cabeça que você tomou atitudes erradas? Você já chorou amargamente por causa de algum ente querido? Pois bem, naquele dia não terá mais nada disso. Não existirá motivos para que nós venhamos a chorar. Nós vivemos em um mundo de caos. Pessoas sofrendo em leitos de hospitais. Famílias sendo destruídas pelas drogas e pelo crime. Vemos a maldade e a ganância aumentando cada dia que se passa. Pessoas traindo umas outras, passando as outras para trás. Pessoas não tendo amor ao próximo. Pessoas vivendo apenas olhando para o seu próprio umbigo. Pessoas egoístas, avarentas. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 1. Tudo isso nós vivemos. Ganância ao dinheiro, pessoas que querem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Enquanto o texto diz, a Bíblia diz, não há como você servir a dois deuses, ou você amará mais um e desprezará o outro. Pessoas que idolatram relacionamentos, pessoas que idolatram profissões, pessoas que idolatram a si mesmo. Nós vivemos em um mundo difícil e um mundo complicado. Mas na Nova Jerusalém, nós não teremos absolutamente nada disso. Será um lugar de paz, onde nós estaremos com os nossos corpos glorificados. Você não mais terá as enfermidades. Se você tem dor na coluna, você não terá mais dor na coluna. Se você tem algum problema de enfermidade, você não terá mais problemas com enfermidade. A Bíblia diz que os nossos corpos serão semelhantes ao de Cristo ressurreto. Nossos corpos serão glorificados. Você não precisará de luto, nem de pranto, nem de coisa alguma, nem de preocupações. Você já imaginou viver num lugar desse? Você já imaginou estar nesse lugar celestial? Você crê nisso, primeiramente? Você crê que esse lugar é real ou você crê que apenas é uma história, mais uma história que inventaram? Nós temos que crer e desejar estar nesse local. Se Cristo voltasse hoje, exatamente agora, para onde você iria? Se Cristo voltasse exatamente neste minuto,
Você tem a plena confiança que você estaria nesta nova Jerusalém? Você tem essa confiança? É de se pensar e refletir, não é? Versículo 6 ao versículo 7, o texto continua e diz assim: Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aqui Deus ele se declara como autor e soberano sobre a história. Se você tem um pequeno conhecimento de grego, a qual foi escrito o Novo Testamento, você sabe que alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última. Jesus está querendo dizer o seguinte: eu sou o início, eu sou o fim, eu sou o meio, eu sou todas as coisas, eu não estou debaixo de tempo cronológico. Eu criei todas as coisas e consumei todas as coisas. Eu sou o rei soberano sobre a história e sobre o universo. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus que muitas vezes as pessoas colocam como se fosse um garçom que está aqui para fazer as nossas vontades. Deus não existe para fazer a sua vontade e a minha. Ele é Deus sobre todas as coisas, ele é soberano sobre a história. Portanto, quando você orar, não ache que Deus é um garçom que está pronto para atender os seus desejos. Ele não é o gênio da lâmpada. Ele é Deus. E a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não a nossa. Então ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. E ele diz, no versículo 7, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A Bíblia diz em João, no Evangelho de João, o mesmo João, inclusive, que escreveu. Ele diz que todos aqueles que creram em Jesus Cristo, o próprio Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso nos mostra que nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Talvez você já ouviu essa frase: poxa, eu vou... Principalmente quando as pessoas vão tirar férias, ou descansar, ou fazer alguma coisa do seu agrado. Poxa, eu vou lá porque eu também sou filho de Deus. Eu tenho que dizer que se a pessoa é crente em Jesus, ela é filha de Deus. Se ela não é crente em Jesus, ela não é filha de Deus. É isso que a Bíblia nos diz. Todos nós somos criados por Deus. Nós só somos filhos a partir do momento que nós cremos nele como Pai. Todos aqueles que creram em Jesus, o próprio Deus nos adotou como filhos. Ele nos adota como filhos. Quando um pai falece, o que acontece com o filho? Ele herda tudo que o pai deixou, seja dívida ou seja coisas boas, não é? O filho é o herdeiro. Pelo menos na minha época era assim, até hoje acho que é assim, não é, gente? O filho, ele tem direito na herança do pai. Repare que o nosso pai está dizendo que o vencedor, ou o seu povo, herdará a glória dos céus. Herdaremos a glória dos céus, porque ela pertence ao nosso pai, e nós somos da família dele. Então, por herança, nós receberemos os céus, não por mérito nosso, porque se fosse por mérito meu e mérito seu, a Nova Jerusalém seria a cidade mais despovoada do mundo. Se fosse por mérito e pelo que nós fazemos, Jerusalém continuaria despovoada, só moraria lá o próprio Deus. Não é por mérito, não é por obras para que ninguém se glorie. Paulo diz em Efésios 2, que não é por obras para que ninguém se glorie. Você não entrará na Nova Jerusalém pela força do seu braço. Você não entrará na Nova Jerusalém pelo raciocínio, pelo seu intelecto, pelas suas qualidades. Não. Você só entrará na Nova Jerusalém através de Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém entra nessa cidade se não for por mim. Não é por Buda, não é por Maomé, não é por Allan Kardec, não é por ninguém. É por Cristo, ele é o único caminho. Não existe outra possibilidade de você entrar nessa cidade celestial se não for através de Jesus Cristo. Versículo 8, para nós caminharmos para o final, diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual,
os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. E essa é a segunda morte. João, ele relata o lado positivo da coisa, que o povo de Deus, aqueles que são filhos de Deus, que creram em Jesus aqui nessa terra, receberão como herança a Nova Jerusalém, mas ele também diz que ele viu outra coisa. Ele não apenas viu o belo, Deus mostrou para ele também uma parte um pouco amarga. E ele disse que os incrédulos serão lançados no lago de fogo, que arde com enxofre. Talvez, eu não sei qual é a sua intimidade com a Bíblia, eu não sei qual é o seu conhecimento bíblico, eu não sei quanto tempo você vem na igreja, não sei. Mas talvez, hoje em dia, nós vemos que o inferno, ele parece que se transformou numa espécie de conto da carochinha, não é? Parece que hoje em dia o inferno, ele virou um tipo de falácia, um tipo de conto de fadas, como se não existe, mas eu digo a você, quem mais falou sobre inferno na Bíblia foi o próprio Jesus. Jesus foi o personagem bíblico que mais abordou sobre o assunto sobre o inferno. O próprio Deus encarnado que pisou nessa terra foi o que mais abordou sobre o inferno. Foi o que mais abordou. E ele diz que os incrédulos serão jogados no lago de fogo como enxofre. Ele cita os covardes, os incrédulos, depravados, assassinos, imoralidade sexual, feiticeiros, idólatras. O que é isso? Primeiro ele diz que os covardes, os tímidos, né, em outras traduções, não entrarão na glória dos céus. Importante dizer que timidez aqui não é timidez como perfil de pessoa. Talvez você seja uma pessoa tímida e está tudo bem. Não é porque você é tímido que você não vai entrar no céu. Não tem nada a ver isso. Ele está dizendo que na época em que João escreveu, as igrejas da Ásia, a qual ele mandou essa carta posteriormente, estavam morrendo, estavam sendo trucidados pelo Império Romano. Aqui nós estamos vivendo num período em que o Coliseu ele foi fundado em Roma. Houve 100 dias de festas no Coliseu, onde eles crucificaram muitos cristãos. Eles praticamente aniquilaram os cristãos na Europa. Então o que ele está dizendo é porque muitos nessa época negaram o nome de Cristo para não morrer. Muitos negaram o nome de Cristo para não serem jogados aos leões, para não perderem as suas cabeças. Então João está dizendo o seguinte, olha, os covardes, esses que na hora que precisam mostrar que são cristãos e negam, esses não entrarão no reino dos céus. Esses não entrarão. Ele também diz os incrédulos, aqueles que foram contrários ao evangelho de Jesus. Incredulidade aqui é especificamente pelo evangelho, pela mensagem do evangelho. Porque se nós pegarmos pessoas de outras religiões, seja magia negra ou qualquer outra coisa, elas não são incrédulas, elas creem em alguma coisa. Então, quando João está falando que os incrédulos não herdarão o reino dos céus, ele está falando especificamente aqueles que não creram no Evangelho, nas boas novas de salvação. Esses não entrarão, porque Jesus é o único caminho. Ele também cita que aqueles que praticam imoralidade sexual não herdarão o reino dos céus. Imoralidade sexual, segundo a Bíblia, é todo ato sexual fora do casamento, fora do padrão que Deus estabeleceu. Portanto, fornicação, sexo fora do casamento é imoralidade sexual, é homossexualidade, é impureza sexual. Todo ato sexual que está fora do âmbito conjugal é imoralidade sexual. E a Bíblia diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Eu sei que hoje em dia nós vivemos numa cultura onde é praticamente obrigado você concordar com tudo que a mídia e as pessoas afirmam por aí afora, não é? Hoje em dia, se você fala algo disso e depois esse sermão ele vai para a internet, se alguém vê, amém, é para isso mesmo que eu estou falando. A homossexualidade, ela foi um pecado no início da história e ela é até hoje. O fato de hoje a sociedade aceitar tais coisas não transforma pecado em bênção. Não transforma o que era errado num caso certo. A Bíblia diz que a palavra de Deus não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e para sempre. Então sim, todos aqueles que praticam imoralidade sexual, mentem e fazem outras coisas como idolatria, não herdarão o reino dos céus. Você percebeu que não é por mérito? Nós não vamos ser salvos porque nós somos melhores do que as pessoas que estão lá fora, não. Os cristãos não são melhores do que ninguém.
Eu não vou ser salvo porque eu sou melhor do que um feiticeiro. Eu não vou ser salvo porque eu sou melhor do que um homossexual. Eu não vou ser salvo porque eu sou melhor do que alguém que está lá fora, não. Se fosse pelos meus méritos, eu também iria para o inferno, porque ninguém é justo perante Deus. A única coisa que nos diferencia deles lá é que nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador e nós vivemos para Ele. E nós procuramos viver em santidade. Erramos todos os dias. Não erramos pouco, não. Erramos todos os dias. Mas a luta do cristão é levantar e continuar lutando e não normalizar o que é errado. Porque quando você normaliza o pecado, você aceita viver daquela forma e está tudo bem. Essa é a diferença. Bom, nenhum de nós aqui, seja você crente ou descrente, é um desavisado. Nenhuma pessoa na face da terra é um desavisado. Pessoas tomam suas decisões, fazem suas escolhas e está tudo bem. Mas nenhum de nós podemos dizer que nós não sabíamos. Nenhum de nós. Enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivos, ainda há tempo. A partir do momento em que você fechar os olhos nesse mundo, não há mais o que fazer, não existe purgatório. Não existe nenhuma questão no âmbito espiritual que faça você pagar pelos seus pecados para ir para o céu. A Bíblia diz duas realidades. Os crentes receberão a herança dos céus e os ímpios o lago de fogo. E eu pergunto a você o seguinte: de qual lado você está? Jesus ele descreve, diz que naquele dia, no dia do julgamento de todos nós, porque todos nós estaremos nessa mesma fila. Quer você seja ateu, crente ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Eu e você, nós estaremos nessa fila para prestar contas a Deus. A Bíblia diz que, Jesus diz que à direita estarão o seu povo, aqueles que ele preparou o reino dos céus como herança. Mas às esquerdas, à esquerda, estarão o que ele chama de bodes. Estarão os bodes, onde serão castigados para todo sempre. E importante nos tempos em que nós vivemos entender que direita e esquerda aqui não tem nenhum cunho político, tá, gente? É apenas o que a Bíblia se refere de dois lados distintos. Que lado você está? Se você estivesse hoje nessa fila e chegasse a sua vez, chegasse o seu julgamento, você iria para a direita ou para a esquerda? Lembrando que não tem nada de política aqui, ok? Você iria para qual lado? Você estaria entre as ovelhas do Senhor ou você estaria entre os bodes? Você estaria naqueles que herdariam a nova Jerusalém como herança ou você estaria naqueles que estão esperando o castigo eterno? Reflita na sua vida. 1 João diz: se confessarem os vossos pecados, os seus pecados, Ele é fiel e é justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça. Se você confessa o seu pecado, Ele te perdoa porque Ele é fiel. Ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Mas se não há reconhecimento, se você não confessa os seus pecados a Ele, não há perdão de pecados se não houver arrependimento. Você se arrepende dos seus pecados? Você olha para dentro de você e entende que em você existe o mal, como em todos nós, e você precisa desesperadamente de mudança de vida? Você entende que é como se você estivesse num mar revolto e não soubesse nadar, e existisse apenas um bote salva-vidas chamado Jesus. Você entende que você precisa desse bote salva-vidas? Porque é a única coisa que vai fazer com que eu e você venhamos a entrar na Nova Jerusalém. Feche seus olhos.